E aí, desbravador, desbravadora, pronto para mais uma grande trilha? Então vamos seguir com agora a trilha de fundos de investimentos, um grande universo aí que temos para poder desfrutar, para poder conhecer, para poder desbravar, tá? Então vamos seguir firmes que tem muito tema. E o que a gente vai poder ver nesta trilha? Bom, se você resistiu e encontrou o caminho, então primeiro quero te parabenizar e dizer que eu estou muito feliz por sua predestinação. Agora, nós iremos nos aprofundar no quê? No universo dos fundos de investimentos, dado que o mercado já tem diversas opções, né? E esse tipo de investimento vem crescendo substancialmente nos últimos anos. Então, nós vamos ver suas características, a regulação aplicada tanto pela CVM quanto pela Anbima através da autorregulação, os riscos envolvidos, claro, isso não pode faltar, a classificação via CVM e as subclasses via Anbima e também como é a tributação e outros diversos temas que temos para conhecer, tá? Então sabemos que você já passou da metade e agora tudo começa a ficar mais fácil, então já é uma questão de honra para você prosseguir. A sua dedicação foi revelada. Então, se você chegou até aqui, nada vai te impedir de alcançar o topo, não é? Então, falta muito pouco. Vamos continuar? Tamo junto. Fundos de investimento. Quais são os aspectos gerais e os aspectos legais? Bom, primeiro, por que nós fazemos sempre um comparativo com um condomínio? Porque através da sua classificação, ou seja, juridicamente, um fundo de investimento é tido como um condomínio. É isso mesmo. Então ele tem que ser um CNPJ e ele é entendido, segundo a lei, como uma espécie de condomínio. É por isso que a gente faz esse comparativo do fundo de investimento com um prédio, um condomínio qualquer, né? Então vamos lá entender um pouquinho. É bem simples e bem rápido. Bom, se você mora num prédio, num condomínio, fica muito mais fácil já aplicar isso na prática e entender. Bom, se você mora aí nesse condomínio ou nesse prédio, você então, ou você ou seu pai, ou quem quer que seja, é proprietário desse lugar onde você reside. Concorda? Então, o proprietário é o equivalente ao cotista num fundo de investimento. E aí ele é proprietário do quê? De um apartamento ou de uma casa nesse condomínio. Se é uma casa ou um apartamento, num fundo de investimentos é equivalente a uma cota, que é a menor fração de um fundo. No condomínio não existe o papel do síndico, ele é equivalente ao administrador, pois qualquer situação, qualquer ocorrência, a quem nós vamos recorrer num condomínio? Ao síndico, não é mesmo? No fundo de investimento é a mesma coisa, só que nós vamos recorrer ao administrador. E o porteiro no condomínio não é aquele que verifica se esse pode entrar, se esse pode sair, se pode, liberar para mudança, para retirada de uma mercadoria ou para guardar uma mercadoria? Não é o porteiro que tem esse papel? É o equivalente ao gestor num fundo de investimento, pois é o gestor que vai decidir quem pode entrar, qual o ativo que vai ser aplicado, qual é o ativo que vai ser vendido, fazendo jus à estratégia política de investimento daquele fundo. Ok? Ficou bem mais fácil agora para você entender, não ficou? Então tá. A gente só não pode esquecer que em relação à obediência à legislação, os fundos de investimentos devem constituir o quê? Um CNPJ, porque são conhecidos como pessoa jurídica, condomínios. Então ele tem sim um CNPJ próprio, ok? Isso vai identificar aquela pessoa jurídica, aquele fundo de investimentos. Então cada fundo tem o seu próprio CNPJ e cada um é distinto, é diferente, por mais que esteja segmentado na mesma classe, como renda fixa, multimercado, ok? Então vamos seguir. Bom, dentro ainda do conceito de condomínio, como é que funciona o processo de aplicação? Então nós vimos que o cotista é aquele que tem propriedade, ele adquire o quê? Uma cota, por isso é chamado de cotista. Para ele adquirir uma cota, o que é preciso? Ele precisa aportar recursos. E ele aporta os recursos então no fundo e o fundo vai lá e compra através do seu gestor, do seu administrador, os ativos. Lembrando, aqueles que fazem jus à estratégia
né, de investimentos, a política de investimentos do fundo. Tá, e o que seria um fundo de investimentos e uma FIC? Bom, nós vimos que o fundo de investimentos, ele é composto o quê? Pelos recursos dos cotistas, que são, através dessa comunhão de pessoas que aportam recursos, se forma o patrimônio líquido. E esse patrimônio líquido, esse dinheiro todo, é usado para adquirir os papéis, os títulos imobiliários no mercado financeiro. Então, por exemplo, se estamos falando de renda fixa, o gestor, né, vai a mano do seu administrador e adquire títulos públicos, títulos de bancos, né, ou outros títulos equivalentes a esses em relação a risco e a proposta do que vai entregar em termos de rentabilidade. Então isso é um fundo de investimentos. Existe o cotista, vai aportar recurso, o fundo vai até o mercado, compra os ativos, né, transforma tudo isso em cota e aí concede a cota equivalente daquele recurso aportado ao cotista. Então tudo é em cotas. E aí qual é a diferença para um FIC? Bom, um fundo de investimentos, você já viu como é que é. O FIC nada mais é que um fundo de investimentos que compra cotas, investe em cotas de outros fundos de investimentos. E para ele ser considerado um FIC, ele tem que aportar ao menos 95% do seu PL ou do seu patrimônio líquido num fundo de investimentos. Então, a título de exemplo, imaginamos que um fundo de renda fixa ABC tem ali 100 milhões. Para ele se tornar um FIC, ele vai ter que aportar o quê? 95 milhões em um fundo, né? Comprando cotas de um fundo ou de fundos, de outros fundos. E aí, obviamente, esse papel dos fundos você já conheceu, que é aquele papel de pegar o recurso, ir até o mercado, comprar os ativos. O FIC ele só vai investir em fundos, tá? Então essa é a diferença básica entre um fundo, um FI e um FIC, um fundo de investimentos em cotas, ok? E agora vamos entender um pouquinho da diferença entre um fundo aberto e um fundo fechado. Então existem esses dois tipos. Tá, qual que é o fundo aberto? Bom, fundo aberto quer dizer, vamos imaginar um condomínio. Se nós estamos falando de um condomínio aberto, a sua entrada será permitida? Sim, será permitida, é aberto ao público. Então o acesso é aberto ao público. E os fundos fechados? Um condomínio fechado? Opa, aí é fechado ao público, porque ele só atende, né, um grupo específico. Tá, e o resgate desse fundo nos fundos abertos? É permitido de acordo com o regulamento do fundo. Já nos fundos fechados não é permitido, a não ser que seja aprovado de forma excepcional em uma assembleia. Existe come cotas nos fundos abertos? Sim, semestralmente, maio e novembro. E nos fundos fechados? Não. E a transferência de titularidade dessas cotas é possível? Nos fundos abertos? Não. Somente por decisão judicial. E nos fundos fechados? Sim, existe um termo de transferência de titularidade, né, que, havendo a assinatura de ambos os participantes, ok, isso pode ocorrer tranquilamente. Em relação ao prazo, nos fundos abertos, tipicamente eles são indeterminados, ou seja, não tem um prazo de vencimento. Enquanto que nos fundos fechados ele é determinado, existe sim um prazo de vencimento. Ou seja, 5 anos. 5 anos, atingiu o seu 5º ano, a sua data X, aquele fundo ele vai ser dissolvido. Ok? Então, voltando um pouquinho mais para nós explicarmos melhor o que é a cota de um fundo. Eu já falei inicialmente que trata-se da menor fração do patrimônio líquido do fundo de investimentos. Ou seja, o que é o patrimônio líquido? É todo aquele recurso, né, de todos os investidores, né, tudo em uma cesta só, forma aquele montante e isso se torna o patrimônio líquido do fundo. E esse patrimônio, você viu como é que funciona a dinâmica de investimentos, né, de um fundo, então ele vai se tornar no final cotas de investimentos, né? Proporcionalmente cada investidor terá sua participação ao valor que foi aportado. Mas aí um exemplo, digamos que esse fundo tem um PL de 1 milhão. E aí foi ali definido via assembleia que as cotas serão 10 mil. Se o PL do fundo é de 1 milhão e o total de cotas 10 mil, fazendo a divisão, cada cota só pode valer R$100. Tá? Então essas cotas têm um valor inicial de R$100 e obviamente espera-se ao longo do tempo que esse valor por cota de R$100 ele cresça, né? Vá para 105, 110, 150, que seja. Então essa é a intenção, esse é o interesse de todos os condôminos, né? É buscar um ganho.
E vamos falar agora sobre as assembleias de cotistas, né? As assembleias elas são convocadas previamente e nelas se discute todo tipo de assunto que foge da autonomia do administrador e do gestor. Alguns exemplos. Discutir sobre as demonstrações contábeis, né? Chegar números, provisões, resultados. A substituição do administrador, do gestor ou do custodiante, né? Se possível, né? Se há alguma peculiaridade, alguma particularidade em relação ao papel do administrador, se discute ali a sua substituição. A mesma coisa o gestor, se ele não está conseguindo entregar a política de investimentos do fundo, ok? E o papel do custodiante também pode ser discutido. Uma fusão, ou seja, união com outro fundo de investimentos, a incorporação, que é a aquisição daquele fundo de investimentos, a divisão ou a cisão de um fundo de investimentos, ou a transformação ou até mesmo a liquidação, a solvência do fundo. Aumento de taxa de administração, sim, tem que ser discutido porque é algo que vai provocar uma desvantagem ao investidor, então tem que ser votado e discutido em assembleia, não é uma autonomia do administrador, ele não pode simplesmente dizer, bom, eu preciso aumentar a taxa de administração, não, ele vai ter que discutir em essa assembleia, vai levar a situação por que é necessário aumentar a taxa de administração, se aprovado, ok, se não for aprovado, não pode ser aumentado. Alteração da política de investimentos, emissão de novas cotas, né, no caso de fundos fechados, alteração do regulamento. Então são alguns temas que são normalmente discutidos numa Assembleia de Cotistas. Fica aqui uma dica da C3. Lembre-se, nossas dicas são sempre oportunas, tá? Não é necessário a Assembleia para deliberar sobre o quê? Sobre a redução da taxa de administração. Eu não falei que o aumento da taxa de administração é uma desvantagem ao investidor, por quê? Isso diminui o seu retorno, diminui o retorno do fundo. Ele é um custo. Por outro lado, a redução da taxa de administração representa uma vantagem para o investidor, né? Vai diminuir o custo daquele fundo. Logo, isso pode ser feito a qualquer momento pelo administrador. Tanto também equivalente à taxa de performance, pois, como eu falei, gera uma vantagem ao investidor. E aí não precisa ser discutido numa assembleia. E quando um fundo ele é fechado para aplicações e fechado para resgates? Isso pode acontecer? Sim. Isso é ruim? Depende. Quando o fechamento daquele fundo ele é de forma deliberada, ou seja, já tinha um prazo, já tinha uma comunicação prévia, por quê? Ele abriu temporariamente para novas captações, o que é normal no mercado, né? Um fundo, principalmente os bons fundos, eles abrem por um tempo. Existe um target de captação, o que é um target? Um alvo. Digamos que o fundo abriu e falou, olha, quando nós atingirmos 50 milhões, nós fecharemos o fundo para captação, nós não vamos captar mais recursos. Isso é bom? Isso é bom, porque sinaliza uma boa gestão, sinaliza, né, que todos querem adentrar naquele fundo, então ocorre esses parâmetros de fechamento, né, de forma deliberada para manter a liquidez de forma intacta, para manter a qualidade da gestão, né, para que esses targets sejam definitivamente atingidos, entre outras razões, tá? Então é um bom sinal, é sinal de boa gestão em relação a esse fundo. Já um fundo fechado por dificuldade em relação à liquidez, aí é problema. Por que é problema? Porque representa o contrário, problemas de gestão, que podem implicar então na dificuldade de vender ativos, porque provavelmente o fundo adquiriu ativos ruins, e aí os cotistas, alguns talvez insatisfeitos com o retorno do fundo, né, pode ter sido negativo ou muito aquém do esperado, decidem pedir o resgate das suas cotas. E aí o gestor enfrenta o problema porque tenta vender os papéis no mercado e aquele papel é ruim, é um papel de baixa liquidez, e não está encontrando compradores. E aí é muito ruim para o fundo. Ele é obrigado a fechar, ele comunica imediatamente o fato à CVM, tá? E a CVM vai dar um prazo. Então esse fundo permanecendo fechado por mais de 5 dias, obrigatoriamente vai ter que convocar uma Assembleia Geral extraordinária para deliberar sobre esse assunto, ok? Então, fechamento por problemas na liquidez é ruim, o fato tem que ser comunicado imediatamente à CVM e
mantido esse fato por mais de 5 dias, uma AGE vai ter que ser convocada para deliberar o que pode ser feito em relação ao problema de liquidez do fundo.